Duas reportagens esta noite. A morte nas estradas. Os repórteres Carlos Nascimento, Letícia Samota, Francisco José e Sandra Passarinho mostram os perigos das estradas onde mais de 100 pessoas morreram nos últimos 7 dias. O motim na penitenciária. O repórter Caco Barcelos entra no presídio e conta como aconteceu a maior rebelião já ocorrida nas penitenciárias de São Paulo. Esses homens da tropa de choque estão indo embora agora. Eles passaram 24 horas aí dentro. O drama vivido aqui deixou um saldo trágico. 30 mortos e mais de 50 feridos. Tudo começou às 2 horas da tarde de ontem. Enquanto a polícia cerca a penitenciária, lá dentro há uma rebelião no pavilhão 3, onde ficam os presos mais perigosos. As primeiras informações não oficiais. Os presos rebelados são quase 300. Armados com revólveres e estiletes, ameaçam matar 30 funcionários da penitenciária, tomados como reféns. Chegam as tropas de choque da PM, mas os presos já abriram caminho até o pavilhão 1, onde funciona a administração do presídio, e tocam fogo nos fichários e arquivos. A tensão aumenta também no lado de fora. Começa uma verdadeira operação de guerra. Ninguém sabe mais o que está acontecendo lá dentro. Parentes de presos se desesperam com a falta de informação. Eu não aguento mais essa vida, meu Deus. Toda vez esse inferno, meu Deus. Meu pai do céu. Às 5 horas da tarde, mais um momento de tensão. Os carros da polícia e as ambulâncias saíram daqui, levando muita gente ferida para o hospital. Eles são levados ao pronto-socorro do bairro de Santana. São os funcionários tomados como reféns. Alguns foram feridos a golpes de estilete, outros baleados. A partir desse momento, às 7 horas da noite, a situação tornou-se dramática. A todo momento, passa um carro por aqui, levando os feridos para o hospital. Que tipo de cena mais lhe impressionou? O atendimento de companheiros que a gente trabalha todos os dias, e baleados e esfaqueados, e acompanhando, removendo eles até o pronto-socorro. Você sabe em que situação eles foram feridos? Não sabemos. Qual é o momento mais difícil para você, junto com eles? O momento mais difícil foi quando eles encostaram revólver e estiletes na gente, caso apimentasse. Eles diziam, nós vamos matar todo mundo. Sei. Nós vamos morrer mesmo, então mata todo mundo. Você viu alguém sendo ferido? Saiu vários companheiros nossos feridos. Na sua frente foram feridos? Na minha frente. São quase 9 horas da noite. É anunciado o fim da rebelião. Como é que está a situação lá? Tudo bem. Você entrou lá dentro? Entrei, fui até o fundo, tá tudo bem. Já acabou a rebelião? Já era, acabou, já foi, já acabou. Mas a situação não estava controlada ainda. Alguns presos ainda tentavam reagir. Mesmo com a morte do líder da rebelião, Edson Alves Alckmin, um dos maiores assaltantes de banco do país. Alckmin estava condenado a mais de 100 anos de prisão. Ele já tinha fugido 8 vezes da cadeia, 2 vezes do presídio da Ilha Grande, no Rio. Estamos na frente da penitenciária do estado de São Paulo, considerado um modelo de segurança máxima em presídio. Tem mais de 1000 homens aí dentro. Ele foi inaugurado em 1920. Toda a estrutura foi pré-moldada e trazida da Inglaterra. Durante anos, a penitenciária de São Paulo foi considerado o presídio modelo da América Latina. São 1.245 celas, todas individuais, distribuídas em 3 grandes pavilhões. O sistema carcerário é rígido. Considerando que esse é um presídio de segurança máxima, como é que se explica o fato dos presos terem tomado conta de todos os pavilhões tão rapidamente? Bom, o que houve foi o seguinte, cara, é que estava em hora de recreio. Na verdade, não deveria estar aqui aquele presidiário que teria liderado a rebelião, o Alckmin. Mas o fato é que, segundo informações que chegaram ao nosso conhecimento, aqui foi simulada uma briga. Aqui é um pavilhão de trabalho. Simulada a briga, os guardas de presídio que estavam aqui acorreram para tentar separar os briguentos. Esses, então, tomaram os reféns. Ao conseguirem abrir os portões que dão acesso às galerias que levam aos raios, eles já fizeram mais reféns aqui. E com o número de reféns aumentando, chegaram todos a este pavilhão aqui, podendo estimar em cerca de 400 ou 500 presos, tomando e danificando totalmente o pavilhão. Hoje de manhã, os presos voltaram a se amotinar e a tropa de choque teve que voltar à penitenciária.
Havia informações de que cerca de 300 homens estavam amotinados lá no fundo do último pavilhão e resistiam à ação da polícia militar. Havia informações também de mais mortos e feridos entre eles. Os presos eram levados de um lado para outro enquanto prosseguia a revista. E à distância, uma equipe da Rede Globo registrou estas cenas. São presos socorrendo companheiros feridos. A repressão não demorou. Centenas de soldados da tropa de choque, armados com escudos protetores, coletes à prova de bala e cães, tornaram a invadir o presídio. Aquele lá é o pavilhão 3, onde morreu a maior parte dos presos. Hoje pela manhã, eles puseram lá aquela faixa pedindo a presença da imprensa. Mas as autoridades não permitiram o acesso dos repórteres. O único contato possível foi através dessas cartas, que eles mandaram para nós lá de dentro, enroladas nesses pedaços de chumbo. Aqui, eles fazem vários pedidos e denunciam que houve um massacre ontem à noite. Entre outras coisas, eles dizem que na hora do tiroteio não houve reação por parte dos presos e que a PM atirou neles a sangue frio. Durante toda a manhã, os presos também tentaram se comunicar com os parentes. O clima era de medo e tensão, fora e dentro do presídio. A irritação foi aumentando. Os parentes dos presos não recebiam informações e xingavam os guardas, tentando saber o que acontecia no interior do presídio. A confusão entre os familiares dos presos e os guardas da penitenciária só acabou com a intervenção da PM. Eles tiveram que fazer um cordão de isolamento aqui. Apesar da presença policial, os parentes dos presos insistiam, pedindo a entrada da imprensa no presídio. Exatamente 24 horas depois do início da rebelião, as autoridades permitiram o acesso da imprensa aqui ao pátio da penitenciária. Mas a visita, segundo o secretário da Justiça, tinha regulamento. Não seriam permitidas entrevistas com presos e a imprensa não poderia ir além do prédio da administração. Na entrada principal, passados os 2 portões gradeados, as primeiras marcas da violência. Roupa suja de sangue, móveis queimados, destruição. O prédio da administração, com cerca de 30 salas, foi quase todo destruído. As marcas da fúria dos presos estavam por toda parte, nas paredes, nos aparelhos, nos quadros, nos móveis. A sala do diretor foi a mais visada, ficou em pedaços. Este é o salão nobre da penitenciária. Vamos entrar daqui agora. Vejam, aqui nas paredes estão as fotos dos antigos diretores. Como você vê aí, está tudo quebrado. A violência não respeitou nada, nem o piano. E até a imagem que simboliza a justiça teve um dos braços arrancados. Estranhamente, num dos corredores de acesso ao Salão Nobre, uma inscrição em spray verde. No saguão principal do prédio, o secretário da Justiça, Mário Sérgio Duarte Garcia, disse que toda a ação, ontem e hoje, foi decidida por ele e o juiz corregedor. De forma que foi a única medida que nós podíamos tomar. Estávamos nos aproximando da noite. Se não autorizássemos o ingresso da Polícia Militar, a tropa de choque não entraria depois que o sol se pusesse. Então, eram 17 horas, nós não tínhamos alternativa alguma. Se nós chegássemos à noite, a rebelião poderia se transformar numa catástrofe, porque nós temos ao lado a casa de detenção, temos o presídio, a penitenciária feminina e temos aqui 1.200 presos. Seria incontrolável a situação a partir daquele momento. A tragédia da penitenciária deixou o governo do estado muito preocupado. Durante o dia inteiro, o governador Orestes Quércia foi informado sobre o que acontecia no presídio. As reuniões com os secretários da Justiça e da Segurança Pública e com o juiz corregedor dos presídios se sucederam. Não foi uma rebelião. A impressão que nós temos, que todo mundo tem, é que foi uma tentativa de fuga. Imagine você, 400, 500 presos soltos nas ruas de São Paulo. Então era preciso que a polícia, a Secretaria da Justiça, com a colaboração da Secretaria de Segurança, agisse com muito rigor. Que foi o que ocorreu. Infelizmente houve mortes, nós lamentamos isso profundamente, mas num caso como esse é preciso que haja uma ação muito firme para evitar o pior. Os presos estão gritando lá de dentro que houve um massacre da polícia. Como é que o senhor está investigando isso? Quando a polícia entrou no presídio, encontrou inclusive alguns presos já mortos. Houve acerto de contas. Alguns presos amotinados, inclusive, tiveram a oportunidade de matar os seus companheiros. Isto pode ser demonstrado até pelos presos que foram encontrados mortos a estiletadas. Evidentemente que a ação da polícia
no presente momento, posso afirmar que foi uma ação correta. Foi uma ação em que se agiu com a energia necessária. No começo da noite, a calma parecia ter voltado inteiramente ao presídio. Com a saída da tropa de choque, os guardas do presídio e o pessoal da administração começavam um trabalho que, segundo as autoridades, será bastante longo. Reconstruir tudo o que foi destruído na rebelião. O Instituto Médico Legal, ao mesmo tempo, liberava as primeiras informações sobre os laudos da necrópsia dos presos mortos. Foram 30 mortos, 14 a tiros, 8 deles com uma só bala na cabeça. Apenas um dos mortos não era presidiário. Neste momento estão chegando aqui no Instituto Médico Legal os caixões que vão ser usados para colocar os corpos das vítimas da rebelião. São 30, de material bem simples. O sepultamento dos presos mortos irá ocorrendo na medida em que eles forem identificados e retirados pela família. O único morto não presidiário foi enterrado hoje. No final do Globo Repórter, você vai ter novas informações sobre o motim no presídio, ao vivo. A seguir, em São Paulo, Minas, Pernambuco, as estradas mais perigosas do Brasil. Justiça. Um triste recorde brasileiro. O de mortes nas estradas. Nos últimos 7 dias, em apenas 3 acidentes, mais de 100 pessoas morreram. Na noite da última sexta-feira, o pior acidente rodoviário já ocorrido no Espírito Santo. O ônibus da aviação Prete, com capacidade para 60 passageiros, já saiu com 85. E o motorista ainda pegou mais 7 na estrada. Numa descida íngreme, o motorista tentou desviar de um buraco na estrada e bateu na proteção lateral, que não resistiu. O ônibus superlotado despegou 80 metros e caiu de rodas para cima num rio. A água entrou por todos os lados. As pessoas tentavam sair de qualquer maneira. Dos 28 mortos, a maioria morreu pisoteada ou afogada. 16 crianças morreram. No domingo, o pior acidente já ocorrido em Minas. Um ônibus na contramão bateu de frente em outro. Um carro bateu atrás. 58 pessoas morreram. Ontem, perto do Recife, uma carreta bateu de frente num ônibus superlotado. Mais de 25 mortos. O DNR ainda não tem o número total de acidentes de vítimas neste ano. No ano passado, em 70 mil acidentes nas estradas, 7 mil pessoas morreram e 50 mil ficaram feridas. Veja quais são as estradas mais perigosas do país. A recordista é a Via Dutra, que liga Rio a São Paulo. No ano passado, a Dutra teve 7.165 acidentes, com 1.582 feridos e 390 mortos. A BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte, teve 3.969 acidentes, com 1.100 feridos e 254 mortos. Na Regis Bittencourt, São Paulo-Curitiba, foram 3.664 acidentes, com 974 feridos e 210 mortos. Na BR-040, Rio-Belo Horizonte, 2.795 acidentes, 817 feridos e 61 mortos. BR-101, trecho de Curitiba a Florianópolis, 2.334 acidentes, 834 feridos e 146 mortos. Na BR-262, Belo Horizonte, Vitória, 2.122 acidentes com 708 feridos e 110 mortos. O estado que concentra maior número de acidentes é Minas Gerais, como mostra a reportagem de Letícia Samota. 7.635. Esse é o número assustador de acidentes nas estradas de Minas Gerais nos 6 primeiros meses deste ano. Nesses acidentes, 757 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas. E só no mês de julho, as patrulhas rodoviárias registraram 920 acidentes com 207 mortos. O estado tem 27 mil quilômetros de estradas estaduais e federais. A maior parte delas com um traçado difícil, com lombadas e curvas que cortam as montanhas de Minas. Nem sempre a estrada é boa. Um exemplo é a Fernão Dias, que vai para São Paulo. Vários trechos estão sem acostamento, a pista é cheia de buracos e desníveis, a sinalização está escondida. Mas, para a polícia rodoviária,
as causas dos acidentes não são as más condições das estradas. O que causa mais acidente exatamente é irresponsabilidade, é falha humana, porque o certo seria que houvesse maior conscientização do motorista, sabendo que está dirigindo uma máquina perigosa, principalmente os motoristas de coletivo, conscientizar que estão transportando vidas. A imprudência nas estradas é evidente. Os motoristas ultrapassam em faixas contínuas, em cima das pontes, fazem retorno em local proibido, dirigem na contramão e entram nas curvas em alta velocidade. O maior problema nas estradas mineiras ainda é o desrespeito ao limite de velocidade. Para comprovar isso, nós viemos acompanhar uma operação de radar da Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Nós estamos a apenas 10 quilômetros de Belo Horizonte e a velocidade máxima permitida nessa pista é de 60 quilômetros por hora. Aquele aparelho ali capta a velocidade dos carros numa distância de até 1 quilômetro. E esse outro equipamento registra essa velocidade. Então vamos ver. Aquele caminhão ali está descendo a uma velocidade de 105 quilômetros por hora. O que vem atrás está a 93 quilômetros. E aquele lá de cima, que está chegando no início da descida, está a 85 quilômetros por hora. Esta é uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, que liga Minas ao Espírito Santo. Em menos de meia hora, os patrulheiros multaram ônibus com excesso de óleo, caminhões de minério com carga descoberta, carros com pneus carecas. Esse friso aqui foi ele que mandou fazer na borracharia. Quando, na realidade, ele está tirando ainda mais o restante de vida que tinha esse pneu. Apreenderam carteiras falsas. Esse papel não é um papel da Casa da Moeda, esse papel não é um papel oficial de carteira. Pegaram motoristas sem carteira de habilitação. Você não tem medo de dirigir sem carteira? Não tem não, porque tem muita segurança sim, né, em mim. Um dos carros apreendidos pela blitz da Polícia Rodoviária foi esse aqui. Ele quase não tem freio e a embreagem está muito baixa. Os 4 pneus estão como aquele ali, olha, completamente carecas. A documentação do carro é aqui de Belo Horizonte, mas a placa é de Guarujá, São Paulo. O motorista do carro foi preso porque não tem carteira de habilitação. Você que estava dirigindo o carro? Quantos anos você tem? 17. Você pega sempre estrada? De vez em quando. O carro era seu, né? Por que estava com ele? Porque eu tomei umas pingas e eu tomando pinga eu não dirijo. Aí eu entreguei o carro para ele. Você tem carteira? De identidade. Longe dos postos de fiscalização, as irregularidades continuam. Ainda na BR-262, a Polícia Rodoviária parou 2 ônibus que levavam crianças para uma excursão. Só um deles, com capacidade para 40 passageiros, estava com 62 crianças. Então, agora não se pode fazer nada. A vontade deles é as férias deles. É as férias deles. Mesmo correndo risco de vida? Eu acho que não, porque o Senhor estava nos guiando. A polícia não deixou que os ônibus seguissem viagem. Além do excesso de passageiros, os pneus estavam recalchutados, os motores superaquecidos, as vistorias vencidas. E o pior, esse tipo de ônibus não pode trafegar em estrada. Esse também é um ônibus que não tinha permissão para trafegar em rodovias. É tipo lotação para circular na cidade, com capacidade para 45 passageiros. Mas no último domingo, ele estava na estrada. Trazia 65 romeiros que participaram da festa de Santana na cidade de Moeda. Na BR-040, a 30 quilômetros de Belo Horizonte, ele saiu da pista e bateu de frente com outro ônibus. Aqui dentro, 40 pessoas morreram na hora. Foi o pior acidente rodoviário dos últimos 10 anos no Brasil. O outro ônibus tinha 30 passageiros que iam para o Rio de Janeiro. No total, 60 pessoas morreram. Logo depois do acidente, o drama dos parentes. No pronto-socorro, eles procuravam os sobreviventes. Quem é que a senhora está procurando? Meu irmão. A senhora não conseguiu encontrá-lo? Não, em lugar nenhum. O total de minha mãe. Ela estava dentro do ônibus. Tava. E meu menino está desaparecido também, está no meio também do acidente. No Instituto Médico Legal, eles encontravam os corpos. Você reconheceu alguém lá? Meu sogro, minha sogra, meu sobrinho e minha cunhada. Minha filha. Está com 16 anos, minha filha. Eu perdi uma irmã, uma sobrinha e um cunhado. Primo foram 8. Minha avó, 3 tias. Perdi a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. É, meu filho mesmo está lá, meu filho, irmão, irmã, cunhado, 3 sobrinhos, mais outros irmãos, outra irmã que está lá em estado grave no hospital também.
velório, a tragédia se repete. Nos bancos da igreja, caixões com corpos de crianças e adultos. O processo para apurar responsabilidades está na Secretaria de Segurança Pública. Nele consta que a barra da direção do ônibus da Transnazaré, que estava na contramão, estava quebrada. Mas até agora ninguém quer assumir a culpa pelo acidente. Quem foi o responsável pela seção do ônibus? Foi do encarregado de tráfego. De janeiro de 86 a junho de 87, esta empresa já foi autuada 205 vezes, sendo que por este motivo de trafegar ou de fazer sem a devida autorização da Metrobel transporte especial, foram 72 vezes. Entre os mortos, um foi apontado como culpado pelo acidente. Milton Belotti, o motorista do ônibus que estava na contramão. O laudo da perícia médica declara que ele estava embriagado. O sangue estava com teor alcoólico mais de 2 vezes acima do permitido. Mas a mulher do motorista, mãe de 3 filhas, não se conforma com a acusação. Foi uma acusação muito dura, ele não merecia ele era um herói e não sei, não tem palavra, nós não aceitamos de jeito nenhum. Para os sobreviventes, a dor não acabou. As marcas do acidente estão no corpo e na lembrança. Quando eu me levantei, eu só vi o que sobrou do ônibus foram os 3 bancos. Os 2 bancos de trás, os últimos. O resto era um monte de ferro, assim, que você podia ver. Um pedaço das pessoas, assim, e vozes. As pessoas gritando, agonizando, e você se sentindo impotente, sem poder fazer nada. O que me dói mais é a saudade das pessoas, os amigos que eu perdi nesse acidente, e a impunidade, que é uma constante no Brasil. E eu quero denunciar aqui que essa impunidade deve ser discutida na Constituinte. Os constituintes devem abrir um espaço para discutir o problema de trânsito no Brasil. E quem vai pagar por essas vidas, essas pessoas que faleceram e pelos órfãos que ficaram? A seguir, em São Paulo, o repórter Carlos Nascimento mostra os perigos das estradas que mais matam no Brasil. Daqui a pouco, Perfume Secreto, penúltimo capítulo.